Você pode ser o teu ambiente mais incrível. Tem crítica que vai chegar na tua cara. Então o cara precisa ser... Você tem que dominar a sua mente. Não, porque se você dominar a sua mente, você tá lascado. Você tem que dominar a sua consciência. Eu pego um despreparado, motivo ele muito e coloco do teu lado. Cara, domínio Rapidamente sobre domínio. Tá, domínio é domínio mental, emocional. Sim. Porque aí já tá chegando. Pô, o cara já se preparou, tá no ambiente, reconheceu o talento, treinou, tem mentor, tem feedback. Aí chegou a hora de... Vai, meu filho. E aí se preparou pra hora H. O que acontece? A pessoa que tem medo e a pessoa que tá com o corajoso e o medroso, os dois sentem medo. O corajoso, ele consegue voltar pro prumo. Sim. E se tem uma janela de significado de 5 segundos, também tem uma janela de voltar pro prumo em 5 segundos, cara. Totalmente. Vem um pensamento, volta pro prumo. Vem um pensamento, volta pro prumo. Pro cara ter domínio. Ele não precisa ter um domínio total. Ele só precisa ter o domínio da situação. Aí que tá, sabe? E é muito louco, porque pensamento ele funciona como corrente, né? É como se fosse elo. Sempre o pensamento, por exemplo... Puta, cara, e se eu perder meu emprego? Puta, se eu perder meu emprego, eu fico sem grana. Pô, se eu ficar sem grana, eu tenho que tirar meu filho da escola. Pô, se eu tirar meu filho da escola, fudeu, eu vou amaldiçoar o moleque. Pronto, tá com ansiedade. Aí você começou. Só por causa de um pensamento... Isso, reação em cadeia. Quando você aprende a cortar, aí você restabelece. E o pensamento, ele vem por conta de uma emoção. E uma emoção gera um sentimento. O sentimento é a percepção, é o sentido que você dá pra emoção que você teve. Então, emoção você não consegue gerenciar. A emoção, ela é pra sempre sua, ela é instinto. Agora, o sentido que você dá porque você sentiu, ele vai desencadear seu pensamento que gera suas ações e resultados. Esse ponto de criação, eu tive uma emoção, mas eu tenho que transformá-la num sentimento. Ela já vai ser um sentimento. E você tem que saber como é que você sente. E essa comunicação, porque a gente se comunica o tempo inteiro, comunicação verbal, não verbal. E quando a gente diz uma coisa, o poder da palavra, velho. Existem 3.000 palavras negativas no dicionário, 1.000 palavras positivas. 3 vezes mais palavras negativas. Não sabia, cara. Tem palavra negativa pra caramba. E aí o que acontece? Quando o cara fala uma coisa, ele provoca um sentimento naquela emoção, que aí, cara, desencadeia. E a comunicação, ela tem, basicamente, quando a pessoa entende, ela tem 3 caminhos. O ser humano, ele falha na comunicação porque ele ou omite uma coisa, ou seja, ele não conta tudo. Ele generaliza, ou seja, meu Deus, tá tudo ferrado, minha vida, o mundo vai acabar, Ninguém gosta de mim, são 3 que não gostam de você. Não é todo mundo. Tá todo mundo falando, porra, muita gente, geral falam quantas? 2. E ele distorce, brother. Aí que mora o perigo. Então o cara teve uma situação esquisita, ele pensa uma parada, ele diz uma coisa, e ao dizer, ele diz com omissão, distorcido e com generalismo. Generalização. Fim, game over, cara. E aí a gente precisa ensinar isso. Esse domínio fala, não, peraí, a gente tá falando disso aqui. Sim. Específico. Porque, por exemplo, nas empresas, um dos maiores problemas nas empresas é por comunicação. Total. E um dos maiores problemas da comunicação é a falta de especificidade. E é uma coisa que eu sou muito, muito, muito ligado em semântica. Estão dizendo, então não tem tão. Fomos. Hoje foi a Malu. Fomos, né? Foi fomos ou falamos, né? Fomos. Quem são fomos? Eu quero o nome. Não, eu e a Ju. Tá, e a Ju. Estão dizendo. Quem estão dizendo? Então, tipo, quando alguém vai falar uma coisa pra mim, assim, do tipo, Joel, você tá ligado aí que estão falando de você? Não tô ligado, não. Não, porque tal coisa falou. Se você não quer que eu diga isso, nem me conta. Eu sou péssimo em guardar segredo. Senão eu vou ligar pra essa pessoa agora no Viva Voz. Não. Então, não quer que eu fale, não me conta. Eu não curto distorção. Eu não curto generalismo. Porque isso, cara, é muito ruim. Só que tem 3 grandes interferências, tá? Tem interferência que eu chamo de interferência tecnológica. Isso aqui pode ser uma interferência, uma bosta na nossa vida. Sim. Tem as interferências externas, que são as pessoas. Mas a pior de todas, velho, é a interferência interna. Domínio é o quê? O bicho tá pegando, você tá pronto, preparado, chegou lá, vem um pensamento esquisito. Porque ele vem. Então não dá pra falar que eu sou blindado. A gente tem que ser imune. Ele vem, opa, peraí, isso aqui. Voltei, mudei. E esse domínio, ele tem que ser, a pessoa tem que conhecer e tem que praticar. Muito dessa. Você não tem que ser blindado, você tem que ser imune. Perfeito. As pessoas dizem, como que eu faço pra viver longe da negatividade? Filho, se tranca numa caverna, porque não Nem tem é como. isso adianta.
Eu não acredito em mente blindada. Não tem coisa blindada, velho. Eu não acredito em mente blindada. Estamos aqui, a gente é fortão, Iron Man. Não tem como você blindar, por exemplo, de uma crítica chegar na tua cara. Você pode ser o teu ambiente mais incrível, tem crítica que vai chegar na tua cara. Tem condenação que vai chegar na tua cara. Tem julgamento que vai chegar na tua cara. Você não tem como ser blindado, você tem como ser imune. Tem que ser imune. Quais são os agentes estressores e quais são os agentes imunológicos, cara? Se você toma vitamina C, você aumenta a sua imunidade para gripe. Se você fala coisas positivas para você estar num ambiente legal, come e medita, você aumenta a sua imunidade para não deixar as groselhas penetrar em você. Mas blindagem? Não. Eu não sei também. Porque se eu tô aqui conversando com você e a gente ficar sabendo lá que teus meninos aconteceu alguma coisa... Por exemplo, não tem como blindar o chat. Exemplo. Beijo aqui pra galera. Sim. Não tem como se blindar o chat. Não, e o Nassim Taleb diz o seguinte: tudo aquilo que você abafa cresce. Se blindou o chat, os caras vão encontrar um mecanismo de achar outra coisa. Sim, o chat tá incrível, por sinal. A turma é maravilhosa do podcast. Mas não tem como você blindar o chat. Exatamente. Não tem como você blindar. Você tem como ser imune. Imune. Então, por exemplo, poxa, são coisas que a gente quer ensinar da maneira certa, precisa ensinar da maneira certa e desmistificar as coisas, cara. Mente blindada. Não, velho. Mente imune. Aumenta a imunidade aí. Total. Execução? E execução é o creme de la creme. É hora H, negão. Vamos ver. Vai ter que executar. Não vamos ver. E é sozinho. Sim. E é sozinho. É assim, ó, cara, se precisar, olha pra mim. Caso queira uma força, olha pra mim. Vai lá e executa. E a maestria da execução? Por que a maestria da execução? Porque nunca uma execução ela é descolada da realidade. Por exemplo, treinou, dá um exemplo do jogo que a gente falou o podcast inteiro, lá, final, Campeonato Brasileiro, 50 metros, ele sabe exatamente com essa piscina, plataforma, o que tem que fazer, ele sabe até a quantidade de braçada, se vai respirar, se não vai respirar, mas por que não pode descolar da realidade? Porque naquele dia tem 15 mil pessoas olhando. Sim. Que naquele dia o Sport TV tá lá. Que naquele dia veio até a avó dele, de longe, Sim. E naquele dia tá todo mundo olhando. E naquele dia tá lá o patrocinador e o técnico fala assim, cara, a galera da marca tal tá aí. Sim. Tu viu quem chegou? Você viu quem chegou? Ou seja, são esses elementos que geralmente são plugados da realidade na hora do... vamos ver que você já fez milhares de vezes. Sim. É uma coisa que em vendas. É aquela coisa, você já sabe. O que você tem que fazer é apresentar seu produto, dar seu show. Só que naquele mês, filho, você está 50% abaixo. Então você precisa da venda. Você precisa da comissão. Quem nunca foi para uma venda, o cara precisa da comissão. O cara precisa. Agora você não pode deixar esse fator externo, por exemplo, o boleto da escola da criança, do filho amanhã, velho. Sim. Eu tô executando agora. E essa coisa, se não fechar agora, amanhã lascou. Isso. Como que você descola isso? Tem que ser a maestria na execução. Cara, e olha só o que você tá falando. Tô imaginando, tô vendo, sei que o Ítalo tá aí, imaginei ele pegando uma onda, lembrei eu nadando. Uma coisa que eu sofri muito, e eu aprendi. Cara, eu me divertia treinando e sofria competindo. Não sei se com a Lalas era assim. Cara... Você sofria, Lalas? Treinando? Você sofria competindo ou não? Era mais frias, assim? Emocionalmente. Você gostava mais de competir do que treinar? Não, eu sofria competindo, assim, do ponto de vista emocional. Caraca, o cara tá aí. Meu Deus, o que eu fiz? Hoje, cara, não, quer sofrer mesmo, labuta, faz isso no treino. Repete, porque ela dói, velho. Não vai, cara, não vai acontecer nada mais difícil do que no treino. Não tem como. Sim. Nada que vai acontecer na hora H, você não fez no treino. Então, na hora do hora H, relaxa. Mas aí que tá, calma. Vamos falar sobre relaxar. E também vamos falar sobre o divirta-se, porque o americano fala have fun. O cara fala, acha que é ficar rindo na groselinha. E outro cara fala, relaxa. E aí relaxa, diminui a ativação. Porque também já errei todas essas. Eu falei, eu tô precisando dar uma relaxada. Então, relaxada, ativação baixa. Exato. Ruim. Molenga. Mole, Have fun. Vai lá e have fun. Have fun é o enjoying. Só que o americano fala have fun. É divirta. Aí tu fica um groselha, tem uma matraca, não para de falar. Do enjoy é hora do cara, pau, né? É curta. E aproveite. Não se cobre. Porque meu problema é que eu me cobro muito. Não, você se cobra errado, velho.
Você se cobra. Então, a primeira coisa que eu vi, eu estudei um autor. Você tem que se cobrar. Você tem que se cobrar. Concordo com a Lalas também. Mas você tem que se cobre certo. Eu estudei um autor chamado, lembro até hoje, Djetmar Samuski. Foi o primeiro livro de psicologia do esporte que eu li na minha vida, 2002. E ele falava assim, existe uma zona de ativação. Se você estiver muito ativado, você vai errar. Você vai perder a precisão. Vai ficar afobado. Se você estiver baixo ativado, você vai errar também, porque você está mole. Você tem que estar médio ativado. Cara, você fala, porra, como é que faz esta merda? Porque entendendo que a mente é uma zona. A mente, velho, é futuro e passado. É isso que a mente é, velho. E se eu ganhar medalha, e se eu perder? Meu Deus, porque lá no passado eu fiz essa escapulada. Você fica pra frente, pra trás. Isso é a mente. A mente é a zona. E onde que mora a execução? A execução mora na consciência. A consciência é o presente. Então o cara precisa ser... Você tem que dominar a sua mente. Não, é porque se você dominar a sua mente, você tá lascado. Você tem que dominar a sua consciência. E a consciência é o agora, cara. Pô, vamos... Cara, eu me preparei. É do cacete isso aqui. Nada é mais importante do que o agora. Esse setup na hora da execução. E sabe o que é uma coisa interessante da execução, que a gente não pode perder nunca? Eu vejo que as pessoas, elas entram num mood de economia de energia. Como se a energia fosse algo que, vai acabar. Eu preciso economizar, porque senão ela vai acabar. Sim. Quando eu fui fazer o Campeonato Sul-Americano de Taekwondo, as pessoas estavam aquecendo, que nem loucas, frenéticas, antes de entrar pra competição. E você pensa, por que gasta energia? Você vai entrar pra competir. E eu não tinha maturidade daquilo. Então eu olhava aquilo e ficava... Eu não vou gastar minha energia. Vou ficar ali e vou gastar minha energia. E depois, quanto mais eu treinava, mais eu entendia que eu começava a entrar no treino depois de uma meia hora que o corpo já tava no pau. Sim. E aí, esses dias eu descobri que os atletas de tênis, antes deles entrarem numa partida, eles chegam a aquecer. O Nadal, por exemplo, aquece 1 hora inteira antes de jogar. Então a partida principal ele aquece 1 hora antes. Eu aqueci uns 25 Você, minutos. Lalas? Eu nadava fundo, né? Você nadava fundo, verdade. Sim, total. Mas, tipo, em torno de uns 45 minutos? Então a importância de você se manter em movimento, de você, sabe, já começar começar ativado, porque aí você já entra com a execução muito mais assertiva. E aquela grande batalha entre o pensamento e a motivação. O que acontece, velho? Que louco. É louco isso. Quando você existe um binômio da motivação e pensamento. Quando você tá muito motivado, você tem uma tendência em pensar pouco. Quem nunca aqui fez uma cagadinha porque tava motivado demais? Ih, cara, tá muito empolgado. Eu falo, né, pra todo mundo, que não existe nada mais perigoso que um idiota altamente motivado. É um cara sem preparo nenhum, que arranca, altamente motivado. Dá uma cabeçada na parede. Por exemplo, se eu quero dificultar o trabalho da turma aqui, tem 1000 pessoas na live. Se eu quero dificultar o trabalho de alguém, por exemplo, alguém trabalha em alguma área. Eu pego um despreparado, motivo ele muito e coloco do teu lado. Porque além de você fazer o seu trabalho, você vai ter que arrumar o dele. Porque a motivação é isso. Quando você está muito motivado, você tem uma tendência a pensar pouco. Agora, quando você pensa demais, você tem uma tendência a se desmotivar. Porque só fica pensando em possibilidades, em cenários. Mas isso aqui, mas e se eu for ali, der ali? Sim. Puta, se der ali, se eu for ali, dá isso aqui. Mas pensando bem, se eu for ali, aí já era. Então, é meio termo, cara. Tem que essa ativação aí. Essa ativação. É tudo o treino ele te calibra. O treino calibra. O treino ele calibra. O treino, feedback, alguém. Sim. O Arthur Schopenhauer tinha uma frase que ele falou assim, à medida que a pessoa vai ficando mais inteligente, ela vai ficando antissocial. Tu tá ficando mais inteligente e fala... Aí o cara começa... Sim. Então hoje eu queria... Putz, me perdoa, Arthur Schopenhauer. Caramba, com todo o respeito que eu tenho pra você, mas isso é uma das medidas da inteligência. Não, eu também. Eu fiquei pensando aqui, puta, eu adoro gente. Eu e o Joel, adoro então a galera. Eu acho a gente tão inteligente, ficando com a galera. Schopenhauer. É uma das medidas da inteligência e não a única. Né? O xoxô. Agora, sabe uma coisa que eu tava pensando sobre a execução desse funil? É engraçado que ela tá como última coisa, né? E eu penso assim, como a execução ela é fundamental desde o alvo, desde a primeira parte. Então, na verdade, a execução, nesse caso, a gente tem a execução final, de você colocar em prática o suco final, mas como ela é crucial em cada item. Mas né? é impressionante, isso tem que dar... por isso que tá todo mundo...
E assim, fala o nome do Flávio também, que hoje eu conversei com ele também, você também, ele tá extremamente animado com esse projeto. Por causa que ele também, a gente troca muita ideia, né? Enfim, as pessoas acham que venda sempre foi uma coisa assim, meio que sem ausência de técnica, o cara com a lábia boa, aquele tal. E não, existe uma metodologia. E principalmente pegando um assunto para muitas pessoas é mais abstrato, você conseguir colocar passos reais, e é que nem venda, se você pula uma etapa, acabou. Você não pode pular etapa. Não tem como você pular etapa. Se pular etapa, você vai pagar o preço, você vai pagar a conta. Sim. Por exemplo, a gente brinca em vendas, se você pula alguma etapa dentro do processo de vendas, quem paga a conta é o fechamento. Na hora de fechar não vai rolar. Sim. Pulou etapa, quem vai pagar a conta é o fechamento. Fechamento senta na cabeceira da mesa. Pulou etapa, por exemplo, da qualificação. Não qualificou, não abordou legal. Na hora de fechar, não vai fechar. É aquela coisa, pulou o ambiente, negão, a execução já era. Exato. A execução vai pagar esta conta. Vai pagar. Vai executar igual a tua cara, não vai ter feedback. O feedback vai ser todo cagado. Dá pra executar sem nada disso? Dá. Dá. Vai pagar a conta. Eu costumo pensar, né? Nem dizer, eu costumo pensar. Eu não sou gênio. Porque acho que gênio que consegue ultrapassar isso aí e fala, não preciso disso. O que é gênio? É Shakespeare. Eu não sou Shakespeare. Bhaskara, Pitágoras, Michelangelo. Esses caras. Você já viu o vídeo do Clóvis? Os caras conseguem. Agora nós vamos precisar disso aí. O vídeo do Clóvis de Barros falando do. Você já viu esse vídeo? Do Pitágoras. Do Pitágoras. Cara, 2000 anos inventou isso, você só tem que fazer. E você erra. E você vai ser burro assim na cadeia.